Você sabia que no coração da África existiu uma civilização tão poderosa que suas construções desafiam até hoje os arqueólogos? E que, durante séculos, foi deliberadamente apagada da história? Prepare-se para conhecer o Grande Zimbábue, um império africano que rivalizava com os maiores da antiguidade, mas que o mundo fez questão de ignorar. Imagine muros de pedra com mais de 10 metros de altura. Técnicas de engenharia que não usaram argamassa, mas resistiram por séculos. Riquezas em ouro, comércio com a China e até artefatos do Oriente Médio. Como isso tudo veio parar no sul da África, muito antes da chegada dos europeus? A resposta é simples e chocante. Great Zimbabwe foi uma civilização negra, rica, culta e apagada. Mas hoje, nós vamos restaurar a verdade. Great Zimbabwe é um complexo arqueológico localizado no atual Zimbábue, no sul da África. Mas o que você vai ver agora não é só ruína. É o vestígio de um império esquecido. A cidade foi construída entre os séculos 11 e 15 por um povo africano conhecido como os Shona. Seu nome vem do termo Zimba Dza Mabwe, que significa casas de pedra. E essas casas não eram simples cabanas. Eram fortalezas, torres e palácios, tudo esculpido em pedra pura, sem cimento, sem metal, só inteligência e habilidade milenar. No auge, Great Zimbabwe abrigava mais de 18 mil pessoas. Suas construções cobriam uma área de quase 800 hectares. A cidade era o centro de um império que controlava rotas de comércio por toda a África. E não só isso. Arqueólogos encontraram ali cerâmicas da Pérsia, moedas chinesas e contas de vidro da Índia. Tudo isso prova que eles não estavam isolados. Eles negociavam com o mundo. Eles dominavam a metalurgia. Eles eram ricos. Mas por que você nunca ouviu falar disso? Quando exploradores europeus chegaram à região no século XIX, ficaram chocados com as ruínas e tomaram uma decisão vergonhosa. Não poderia ter sido construído por africanos. Sim, isso mesmo. Os colonizadores simplesmente inventaram que Great Zimbabwe havia sido erguido por fenícios, árabes ou até egípcios. Tudo, menos admitir que povos africanos tinham erguido uma cidade tão avançada. Documentos foram censurados. Arqueólogos que diziam a verdade foram silenciados. A ideia era simples. O africano não poderia ser autor de sua própria grandiosidade. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Escavações feitas por arqueólogos africanos e internacionais no século XX comprovaram. As técnicas, os estilos, a cultura material, tudo era genuinamente africano. O estilo arquitetônico das muralhas é único. Elas foram construídas com blocos perfeitamente empilhados, sem argamassa, formando espirais e torres de vigilância. E mais, objetos de ouro encontrados ali mostram um nível de sofisticação artística impressionante. Great Zimbabwe era uma potência africana, e negar isso foi um ato de racismo histórico. Após a independência do país em 1980, a antiga Rodésia do Sul adotou o nome Zimbábue, em homenagem a essa civilização. E mais, o famoso pássaro de pedra encontrado nas ruínas virou símbolo nacional. Mas, apesar disso, a história ainda é pouco contada no mundo. Great Zimbabwe ainda é desconhecido para milhões de pessoas e continua sendo uma prova de como as narrativas históricas foram manipuladas para apagar contribuições africanas. O que aprendemos com Great Zimbabwe? Que a história não é neutra, que o silêncio também é uma ferramenta de opressão e que, por trás das ruínas, existe um povo que construiu sua própria glória, uma civilização que floresceu, negociou com o mundo e deixou marcas eternas na pedra, mas que foi silenciada, porque sua existência contradizia o mito da África sem história. Agora que você conhece a verdade sobre essa incrível civilização africana, compartilhe essa história. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre civilizações esquecidas e histórias que precisam ser contadas. Nos vemos no próximo vídeo.